Muito bom dia, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais uma live da Blindagem Emocional. Que bom que você está aqui, que bom que mais uma vez você decidiu, você escolheu se priorizar e se colocar como a pessoa mais importante da sua vida, porque é assim, se colocando como a pessoa mais importante da sua vida todos os dias, é que você pode transformá-la. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Eu sou o Márcio Ogata, mentor de coragem e hipnoterapeuta, e eu ajudo pessoas como você a superar os seus medos e criar a sua vida de coragem. E hoje falaremos de um assunto muito importante para quem quer ter essa vida de coragem: rompendo os laços da dependência emocional. Um assunto muito importante. Eu vou te mostrar aqui como que você rompe esses laços da dependência emocional. E a dependência emocional, como eu sempre digo, ela não se trata apenas de um relacionamento amoroso. Muitas vezes essa dependência emocional ela está relacionada aos seus pais, à sua mãe, aos seus filhos, a compulsões como comida, bebida, e é sobre isso que a gente vai falar daqui a pouquinho, como romper os laços da dependência emocional. Um ótimo dia para você, me diz de onde você é, coloca aqui um bom dia para eu saber de onde você está falando, porque daqui a pouquinho a gente começa a falar sobre romper os laços da dependência emocional. Deixa eu dar um bom dia para quem já está aqui comigo. A Elisa, bom dia. Ivan Pereira Júnior, seja muito bem-vindo. Carlos Maranhão, fala Carlos, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo. Cláudia Constante também por aqui. A Clemires Macedo também. A Kelly Silva, bom dia. Sam Moraes, oi Sam, seja muito bem-vinda. A Eloide também por aqui. A Elisângela, bom dia Elisângela. A Aloísio também por aqui, bom dia. Poliana Lopes de Santa Catarina, seja muito bem-vinda. A Margarete também por aqui. A Karina também chegando, seja muito bem-vinda. A Cleide Vieira, o Matheus Correia, a Zélia Queiroz, a Fábia, sejam muito bem-vindos para essa live da Blindagem Emocional que falaremos sobre romper os laços da dependência emocional. E eu vou pedir um favor para você, se você puder fazer essa gentileza para mim, eu vou ficar muito feliz. Compartilhe essa live com quem você acha que precisa desse conteúdo. Muitas pessoas hoje estão aí em relacionamentos, como eu disse, relacionamentos amorosos, relações com pais, mães extremamente dependentes e com problemas, com muitos problemas. Então, compartilha isso, porque eu tenho certeza que esse conteúdo vai ajudar a clarear as ideias. A Cleide é de Maringá, no Paraná. Que legal, seja bem-vinda. Bom dia, Ingrid também chegando por aqui para mais uma live da Blindagem Emocional. Bom, então vamos começar. Você está preparada, preparado? Coloca aí, por favor, se você está preparado. Eu vou pedir muito a sua interação. É muito importante quando a gente está aprendendo um novo conteúdo que a gente esteja focado, concentrado aqui. E por que eu estou falando isso? Para que você absorva realmente tudo que eu vou te falar. A sua mente, presta muita atenção, a sua mente, para ela tudo se trata de sobrevivência e gastar energia com um novo conhecimento, com um novo conteúdo, não é das coisas mais agradáveis, porque há um gasto de energia. Então, ela tenta te distrair o tempo todo. O tempo todo ela vai buscar te distrair. Então, fica aqui comigo, busca ficar concentrada, concentrado, para que a gente fale deste tema muito importante. E para a gente começar, uma pergunta que eu quero te fazer, muito importante. Você tem dificuldade em se afastar de relacionamentos tóxicos ou abusivos? Você já viveu essa situação e teve dificuldades? Ou você está numa relação desse tipo e sente dificuldade em se afastar? Coloca aqui para mim sim ou não. Isso aqui é muito importante, a gente partir desse ponto, desta pergunta, para tudo que nós vamos conversar hoje aqui. Tudo bem? Para você que talvez tenha essa dificuldade em se afastar de relacionamentos tóxicos ou abusivos, essa live eu garanto que é para você. E relacionamentos tóxicos ou abusivos têm diversas consequências. A Elisângela, obrigado Elisângela, sim. A Cleide, sim. A Miris, sim. Muito obrigado aí pela sinceridade de vocês. E o que é o mais incrível disso? Você tem consciência, né?
Você já parou para pensar nisso? Você, uma adulta, você tem consciência. Você sabe que você está numa relação tóxica ou abusiva, mas você não consegue sair dela. Faz sentido? E é por isso que o que a gente vai conversar aqui vai ser muito importante para você entender o que fazer e como fazer isso. Tudo bem? Relacionamentos tóxicos ou abusivos têm diversas consequências, né? Por exemplo, baixa autoestima. Isso faz com que a pessoa comece a acreditar que ela não é digna de amor, que ela não é digna de respeito, que ela não é digna de cuidado. E com isso, ela começa a ter uma visão negativa de si mesma. Essa visão negativa de si mesma faz com que a autoestima dela fique baixa. E com isso, preste atenção, tire a própria confiança. Ela não confia mais nas suas ações, nas suas decisões e nas suas escolhas. O que isso tem de consequência, gata? Você acaba não agindo. Você acaba não entrando em ação. Então, talvez hoje você não saia desse relacionamento abusivo ou tóxico, por quê? Porque a sua autoestima ela está muito baixa. Você tem pensamentos do tipo, nossa, ninguém vai me querer. Nossa, eu não vou conseguir me relacionar com ninguém. E aí você acaba se conformando onde você está. Agora presta muita atenção. Eu garanto para você que existe uma vida muito diferente da que você está vivendo. Desde que você escolha por isso. Desde que você decida verdadeiramente por isso. A sua paralisia hoje é a consequência de escolhas que você fez. E quando eu falo isso, não é para você se culpar. Foram escolhas que você fez de acordo com o que você vivia naquele momento. Porém, agora, hoje, você tem a chance de fazer outras escolhas. Você tem a chance de escolher sair desse sofrimento e criar um outro caminho. E eu sei que você diz, talvez para si mesma, é impossível, eu não consigo, eu não tenho coragem. Isso não tem nada a ver com coragem. Não tem nada a ver com a coragem que você acredita que deve existir na sua vida. Muitas pessoas estão paralisadas achando que a coragem que lhes falta é algo mágico, é algo que vai acontecer do nada e aí uma hora ela vai ter força para agir. Não. Coragem, escreva aqui, coragem é ação. Coragem é ação com preparação. Isso é coragem. Nenhum super-herói, nenhuma super-heroína que você já viu aí nos cinemas, nos quadrinhos, eles do nada se transformaram nesses super-heróis. Eles se prepararam para isso. Há uma preparação para que você tenha coragem, para que você tenha ação. Então, para sair de um relacionamento tóxico ou abusivo, você precisa se preparar. E se preparar é você entender que existem coisas que você vai ter que aprender. Existem coisas que você vai ter que tratar. E a gente vai falar daqui a pouquinho de duas causas que geram a dependência emocional na sua vida. Tudo bem? Faz sentido? Coragem é ação. Escreva aqui, coragem é ação. Agora, o que você não pode é achar que não há saída. Sempre há uma saída. Sempre há uma saída. Porque não dá para você continuar num relacionamento onde, por exemplo, você está constantemente tensa. Alguém vive essa situação aqui? Coloca eu se você vive essa situação. Você está constantemente tensa, constantemente preocupada, em estado de alerta. Porque você não sabe o que vai acontecer muitas vezes. Você não sabe o que está acontecendo na sua vida. Você não sabe, por exemplo, se o teu relacionamento hoje vai ser um bom dia ou vai ser um dia ruim. Isso te leva, sabe a quê? A crise de ansiedade. Talvez a crise de ansiedade que você tenha total relação com essa relacionamento que você vive hoje. Talvez a depressão, que é um outro sintoma, ela esteja aí te machucando tanto. Por quê? Porque você está numa situação de muita tristeza. E é isso que você precisa olhar e não querer mais. Por isso que eu digo, tudo começa a partir de uma decisão. Tudo começa a partir de uma decisão. A escolha por você não viver mais isso.
Todos os dias você pode escolher uma coisa diferente. Todos os dias você pode escrever a sua história diferente, sim. Você pode fazer isso. Porém, você precisa verdadeiramente decidir por isso. Porque eu garanto para você, o dia que você, presta muita atenção, o dia que você decidir não viver mais neste sofrimento, no dia que você decidir sair dessa relação abusiva, tóxica, o dia que você decidir não viver mais na dependência emocional, eu garanto para você que você dá um jeito. Você dá um jeito, você muda, você faz acontecer. Não tenho dúvidas disso, mas primeiro você precisa decidir. E antes que a sua mente fale o seguinte, mas é difícil, olha a sua circunstância, primeiro a decisão. O primeiro passo é a decisão. Depois da decisão, você começa a construir isso. E presta atenção, quando eu falo a decisão, não é você sair pela porta e ir embora. Porque talvez você não tenha condições para isso. E tá tudo bem. E tá tudo bem. Mas, a partir que a decisão for construída, você começa o quê? A planejar isso, a se preparar. Por isso que coragem é ação com preparação. Coragem não é essa coisa de vai com medo mesmo. Isso é uma grande bobagem. Por que é uma bobagem? Primeiro porque o medo é uma emoção e ele sempre estará com você. O medo é uma emoção que vem, te alerta e vai embora. Esse é o medo real. O medo imaginário é esse que te prende nessa relação tóxica. É esse medo imaginário que faz com que você permaneça numa relação mesmo quando você é desrespeitada. Mesmo quando você não é vista, não é reconhecida. Esse é o medo imaginário, o medo de perder, o medo de não estar numa outra relação. E eu tenho certeza que você não precisa ser prisioneira dessa relação que você está hoje e que te está trazendo sofrimento. Eu garanto para você. No longo prazo, você continuar se submetendo a uma relação onde não há respeito, onde você se sente menor, diminuída, isso vai gerar muitos traumas para você, muitas dores emocionais. Porque não é simples você viver todos os dias sendo humilhada, com a sensação de culpa, com a sensação de vergonha. Isso adoece. Isso adoece o seu corpo físico. Adoece o teu corpo físico. E você deveria olhar para o teu físico, para o teu corpo, cuidar dele da melhor maneira possível. Então, quando você permite que você seja humilhada, que você seja desrespeitada todos os dias, você aos poucos está deixando de viver. Isso não é vida. Isso é sobrevida. Faz sentido isso para você? Coloca aqui um coraçãozinho para eu saber se isso faz sentido para você. E aí a pergunta que talvez você se faça, mesmo sabendo disso, por que eu não consigo sair de uma relação? Essa é uma pergunta que muitas pessoas me fazem diariamente aqui no Instagram. Seja aqui nas lives, seja pelo direct, nos comentários. Por que eu não consigo sair de uma relação, mesmo sabendo de tudo isso, ô gata? Mesmo sabendo de tudo que você me falou? Eu tenho consciência disso e eu não tenho dúvidas que você tem consciência disso. A resposta é muito simples, eu quero que você escreva aqui para você não esquecer. Vazio emocional. Escreva. Vazio emocional. A tua mente, ela busca o tempo todo garantir a tua sobrevivência. A sua mente quer que você viva o maior tempo possível. O que é bom. Ainda bem. Senão, nós não estaríamos aqui. E a sua mente, ela tem aí
uma interpretação de algo que já aconteceu na sua vida e que gerou esse vazio emocional. Tudo bem? Ótima pergunta aqui. Isso serve para a relação amorosa e abusiva também no trabalho? Me sinto assediada pela minha chefe. Sim, com toda certeza. Com toda certeza. Claro que, né, você precisa entender se você não toma uma atitude por uma questão, por exemplo, financeira, o que é perfeitamente normal, mas você não deveria aceitar essa relação. Tudo bem? Você não deveria aceitar essa relação. Você não deveria. Mas, se há algum tipo de sentimento, aí você provavelmente tem aí essa questão da dependência emocional, desse vazio. Tudo bem? Então entenda muito do que eu vou falar aqui agora. Esse vazio emocional, ele já aconteceu. Esse vazio emocional faz parte da sua história. Escreva aqui vazio emocional para você não esquecer. Esse vazio emocional, ele faz parte da sua história. Em algum momento, provavelmente entre gestação e primeira infância, que vai até os 7 anos de idade, algo aconteceu e a sua mente criou uma interpretação de que viver aquilo de novo dói muito. Guarda essa frase aqui, ó. Dor intensa, aprendizado duradouro. Guarda essa frase. Dor intensa, aprendizado duradouro. A gente aprende de duas maneiras. Presta atenção aqui que vai ser muito importante você entender. Uma primeira maneira que a gente aprende é por repetição. Por repetição. De tanto você fazer uma ação, você aprende. Hábitos são criados a partir de repetição. E a segunda maneira de aprender é através de impacto emocional. Então, se isso que você viveu lá na tua infância gerou um aprendizado muito forte para sua mente de sobrevivência, que ela não quer que se repita. Então esse vazio emocional que existe dentro de você, ele já está aí. Tudo bem? E a sua mente tem uma interpretação de que se você sair dessa relação, isso vai gerar a mesma ou uma dor pior do que você já sentiu. Ou seja, a relação tóxica, a relação abusiva, ela preenche na sua mente esse vazio emocional. É assim que a tua mente olha para essa relação. E talvez você fale o seguinte: Gata, mas eu sei que essa relação não é boa para mim. Sim, eu não tenho dúvidas que você sabe disso. Só que aí é um processo automático. Por quê? Porque a tua mente hoje, ela te controla. É a sua mente hoje que toma muitas das decisões que você tem no seu dia a dia. Porque olha só, conscientemente aqui, tudo que eu estou falando eu tenho certeza que está fazendo sentido para você. Você deve estar entendendo isso. Porém, existe a sua mente emocional que, por sobrevivência, ela toma a frente de tudo. Nós somos seres emocionais. Somos instintivos. E essa mente buscando a sobrevivência, ela vai tirar a sua mente consciente de uma escolha e de uma decisão. Ô gato, então como que eu mudo isso? Através, e eu quero que você escreva aqui, de blindagem emocional. Blindagem emocional. Você precisa ter o controle dessa mente. Isso é blindagem emocional, é o controle da mente, é o controle dos medos. Por exemplo, o medo de ficar sozinha, o medo de não conseguir uma outra pessoa. Você precisa ter blindagem emocional, que é esse controle dos medos, da mente e dos pensamentos, para que você possa fazer escolhas mais conscientes, para que você possa, aí sim, olhar evidências dessa relação.
Porque qual é o risco de você continuar numa relação abusiva? É você perder a sua, escreva aqui, identidade. Se é que você já não perdeu a sua identidade. Muitas pessoas que eu conheço, que eu trato através da hipnoterapia, elas perderam as suas identidades exatamente por anos e anos de uma relação abusiva, tóxica, por conta dessa dependência emocional. Elas sabiam, talvez como você, que elas deveriam já ter saído dessa relação, mas elas não saíram por conta dessa dependência. Por conta dessa dependência emocional. Tudo bem? Quando você está muito tempo dentro de uma relação de dependência emocional, você começa a perder a percepção real dos fatos. Você passa a perder essa percepção do que é certo, do que é errado, do que é bom para você, do que não é bom. E você muitas vezes tende até a defender essa pessoa. Porque você acha que você é a culpada. E aí, claro, muitas pessoas que têm a dependência emocional, muitas pessoas caem nas mãos de pessoas narcisistas. A pessoa narcisista é um grande parasita na vida de muitas pessoas. Porque ele vem, ele suga tudo que você tem, tudo, e depois ele vai embora. O narcisista, ele deixa um rastro de dor, um rastro de humilhação, que é difícil muitas vezes a pessoa se recuperar. Mas é possível. É possível. Tudo bem? Faz sentido isso para você? Coloca aqui um coraçãozinho se isso faz sentido para você. O primeiro passo para você romper esses laços da dependência emocional é, sem dúvida nenhuma, você reconhecer. Você precisa reconhecer que você está numa relação abusiva. Se você não reconhecer isso, vai ser difícil. Esse é o primeiro passo. Escreva aqui, reconhecimento. Eu acho que você, neste momento, está cansada de ser humilhada, desrespeitada, dentro de uma relação abusiva, tóxica, onde você está presa a essa dependência emocional. Então é hora de parar de fingir que está tudo bem, é hora de você parar de fingir que uma hora você vai conseguir e que uma hora a outra pessoa vai mudar, porque esse é um dos grandes enganos. Você fica iludida achando que uma hora a outra pessoa vai mudar, que uma hora a outra pessoa vai criar consciência e ela vai mudar o comportamento dela. Isso é uma fantasia. Isso não vai acontecer. Se você verdadeiramente quer sair de um relacionamento tóxico, abusivo, você precisa primeiro reconhecer que você está dentro de uma relação. Você precisa reconhecer que você está numa relação de dependência emocional. Esse é o primeiro passo. Enquanto você continuar fingindo, querendo mostrar para os outros uma vida perfeita, um relacionamento perfeito, onde para fora as pessoas olham e falam, nossa, que casal maravilhoso, e quando você vai botar a sua cabeça no travesseiro você chora, nada vai mudar. A outra pessoa não vai mudar. Por isso que eu volto a dizer, coragem é uma ação, é ação com preparação. Você precisa se preparar. E o primeiro passo nessa preparação é reconhecer. Sim, eu estou numa relação abusiva, eu estou numa relação tóxica, eu vivo em dependência emocional. E claro que a sua mente muitas vezes vai querer te confundir falando o seguinte, olha, será que você não ama mesmo essa pessoa? Eu sempre respondo isso quando me perguntam. Essa é a minha régua para responder a diferença entre amor e dependência emocional. Amor não te faz sofrer, amor não te desrespeita, amor não te humilha, amor não faz você se sentir culpada, amor
não faz você se sentir diminuída. Amor não faz isso. Se você vive qualquer uma dessas situações e você não consegue sair dessa relação, eu garanto para você que isso é dependência emocional. Sem medo de errar. Sem medo de errar. Porque não faz nenhum sentido você, adulta, uma pessoa inteligente, uma pessoa que provavelmente tem conteúdo, uma pessoa que provavelmente tem consciência do que está acontecendo, você não sair de uma relação dessa. Com todas essas evidências. Você não pode mais aceitar esse tipo de comportamento achando que isso é normal. Isso não é normal. Isso não é normal. Isso pode até ser comum, mas isso não é normal. Você pode até ter vivido na tua infância esse tipo de relação com os seus pais vivendo uma relação, provavelmente a sua mãe, sendo dependente emocional do seu pai. Essa é a história da sua mãe, você não precisa repetir isso. Só que você acabou aprendendo. E aí você está normalizando algo que é um absurdo, que não faz nenhum sentido. Tudo bem? Então, primeiro passo, reconhecimento. Segundo passo, para você romper os laços da dependência emocional, você precisa pedir ajuda. Porque sozinha sempre será mais difícil. Se você não pedir ajuda, fica muito mais complicado de você criar, inclusive, estratégias para isso. A Luciana, meu relacionamento era exatamente assim. Um casal admirado por todos, mas na intimidade era insegurança e instabilidade. Obrigado por você compartilhar, Luciana. É isso aí. Olha só. Isso é mais comum do que você imagina. Pessoas que fingem que está tudo bem. Você não precisa mais fingir. E eu sei que você talvez fale o seguinte, Gata, mas eu tenho vergonha. Eu tenho vergonha de ser julgada. Eu tenho vergonha de ter me colocado nessa situação. Não lamenta agora as suas escolhas. Não lamenta as decisões que você tomou ou não tomou. Acho que a internet voltou agora. Você precisa verdadeiramente não aceitar mais isso. Talvez vergonha seja você continuar nessa relação consciente de tudo isso que eu estou falando para você. Luciana, hoje estou me sentindo feliz por estar vivendo a liberdade emocional. Que bom, Luciana. Muito feliz por você, viu? Muito feliz mesmo. A Luciana passou pela hipnoterapia comigo, fez a blindagem emocional. E é muito bom ver que é possível quando as pessoas vêm aqui e falam isso. Para você que está vivendo essa relação, veja aqui o exemplo da Luciana. É possível você sair dessa relação. É possível você voltar a ter liberdade emocional. Mas primeiro, você precisa reconhecer que você está numa relação ruim, uma relação de dependência emocional. E dois, você precisa pedir ajuda. Porque por mais que te dê vergonha, você tem que fazer uma pergunta assim. É melhor enfrentar esse medo de frente ou se manter no sofrimento? É uma escolha. Porque as duas situações são desconfortáveis. É inegável. Não dá para falar, essa situação aqui é melhor, a outra é pior. Não, as duas são desconfortáveis. Todas são desconfortáveis. Então, escolha a menos desconfortável, ou seja, escolha aquela que vai te trazer uma perspectiva boa para o futuro. Pega o exemplo da Luciana aqui. É possível você sair, desde que você enfrente. Tudo bem? E aqui o terceiro passo, que é tão importante quanto, que é, talvez o mais importante, que é tratar a causa. Você precisa tratar a causa que originou a dependência emocional. Como eu disse, o vazio emocional que existe aí dentro de você, ele não está sendo criado pela relação que você está vivendo hoje. A sua mente reconhece uma dor que ela já viveu.
E por isso ela não quer reviver de novo. E é por isso que ela te mantém dentro dessa relação. Enquanto você não tratar essa causa, é como uma ferida que está aberta. Imagine que você caia e você rale o seu joelho e essa ferida nunca se fecha. Vai doer, vai continuar doendo. Então você precisa ir à causa para dar um novo significado, porque teoricamente você não nasceu dependente emocional. Teoricamente. Você vai entender daqui a pouquinho teoricamente, porque eu estou falando de maneira tão enfática o teoricamente. Porque esse vazio, ele pode ter sido originado na sua gestação. Na sua gestação. E tem duas razões que geram essa dependência emocional. São duas feridas. A primeira é a ferida emocional da rejeição. Escreva aqui rejeição, para você não esquecer. A ferida emocional da rejeição. Essa é uma ferida que ela é muito comum. Porque o que eu vou falar aqui não é para você julgar a sua mãe. Você não julgar o que aconteceu. Mas é muito comum que haja uma gestação inesperada, haja uma gestação não planejada, haja uma gestação rejeitada, não desejada. Isso é comum. Você talvez, como mãe, tenha vivido isso. Você não estava preparada para ser mãe, você tinha planos, aconteceu. E aí lembra, se você viveu isso, qual era o seu estado emocional? Como é que foi o seu estado emocional quando você, por exemplo, conviveu com uma gestação inesperada? Provavelmente você ficou tensa, pensamentos vieram à sua mente. Isso é normal. Por isso que não cabe julgar o que aconteceu com, por exemplo, a sua mãe na sua gestação. Porém, entretanto, todavia, há uma interpretação que a sua mente, mesmo lá na barriga da mãe, capturou. Deve ter dado muito medo para essa bebezinha, para esse bebezinho, imaginar que está sendo rejeitado. E a partir daí, cria-se esse vazio emocional. Cria-se esse vazio emocional. A partir desse vazio emocional, eu gero um comportamento. E aí você começa a identificar padrões. Por exemplo, provavelmente você viveu outros relacionamentos com o mesmo padrão. E como eu disse, esses relacionamentos não estão ligados apenas a um relacionamento amoroso, mas podem ser as suas relações de amizade. Por exemplo, você se sentia traída quando, sei lá, uma amiga, um amigo deixava de falar com você ou mudava de escola, sei lá. Isso para você era uma dor muito forte. Isso tem a ver com o que você viveu. A sua mente guarda tudo o que você viveu. Entende isso? O bebê está vivendo as emoções da mãe a partir dos 3 meses de gestação. Então, se aquela mãe estava sentindo medo, se aquela mãe estava sentindo raiva por conta da gestação, você absorveu isso também. Entende isso? A Eloíra, uma semana em choque. Não entendi, Eloíra. Espero que você esteja bem, tá bom? Entende isso? Essa ferida da rejeição, ela é uma das causas de muitos casos de dependência emocional, porque você não quer ser rejeitada. Então você se submete a uma situação, muitas vezes, de humilhação. Porque para sua mente existe uma interpretação de que se você sair dessa relação, você vai sentir a mesma dor que você viveu lá atrás. Tudo bem? A segunda ferida, a segunda causa existente é a ferida do abandono. Escreva aqui, abandono. A ferida emocional do abandono. Essa ferida tem a ver com a falta de presença emocional da mãe, a falta de afeto da mãe,
a falta de toque da mãe. E volto a dizer, sem julgar a sua mãe. A sua mãe provavelmente tinha os seus problemas, ela tinha muitas coisas para lidar naquele momento e ela não conseguiu estar presente emocionalmente na sua vida. Isso é muito comum. Mães que, infelizmente, elas precisam, infelizmente no sentido de não estarem ali presentes, né, emocionalmente, mas elas não conseguiram estar emocionalmente presentes na vida dessa criança por conta de trabalho. E aí, às vezes, uma jornada extremamente extensa, porque elas, claro, estão lutando aí pela sua sobrevivência, pelos seus sonhos e tá tudo bem. Mas isso tem uma consequência. E aí, sob o ponto de vista da criança, a gente tem que olhar isso. Essa criança não conseguiu ser amparada emocionalmente pela mãe. E isso gera para ela esse vazio. Ou essa mãe teve que dividir a atenção com outras crianças, com seus irmãos. E aí ela não consegue. Ou ainda sua mãe estava desconectada emocionalmente de si porque ela estava vivendo uma relação tóxica também, uma relação abusiva com seu pai. Ela tinha muitas preocupações, então ela não conseguia estar presente na sua vida. Entende isso? Por isso volto a colocar aqui para você, ó. Isso tudo para a criança é uma dor intensa e vira um aprendizado duradouro. E esse aprendizado duradouro molda o seu comportamento. Porque para sua mente tudo se trata de sobrevivência. Tudo bem? Então tratar a causa, por exemplo, o que aconteceu nessas relações que geraram essas feridas, é essencial para que você tenha o controle da sua mente. Porque enquanto essas feridas estiverem abertas, o que vai acontecer? Vai doer. E aí a sua mente não quer que você sinta essa dor de novo. Então, ela começa a te controlar. Ela começa a te sabotar literalmente. Porque você conscientemente sabe o que quer. Mas por que você não consegue? Porque nós somos seres emocionais. A nossa mente emocional, para ela, tudo se trata de sobrevivência. Então, se essa interpretação ela não é mudada, ela continua ali e o seu comportamento vai atender essa crença, essa interpretação que existe de que você não pode sofrer de novo essa dor. Só que, aí a pergunta que eu te faço, vale a pena permanecer dependente emocional? Vale a pena você ser controlada pela sua mente, sendo que você está perdendo a sua identidade todos os dias? Dentro de uma relação de dependência emocional? Está valendo a pena? Reflita. Reflita para valer nessa pergunta que eu estou te fazendo agora. Está valendo a pena? E antes que a sua mente te tire dessa pergunta falando o seguinte, mas eu tenho medo, o Ogata, você não sabe as minhas circunstâncias. Isso tudo é contornado desde que você se prepare. E a preparação, ela começa com uma decisão. Você precisa decidir realmente sair dessa relação. Esse é o primeiro passo. Decidir. Eu não aguento mais. Eu não posso mais ficar nisso. Eu estou perdendo os melhores anos da minha vida. Essa decisão ela tem que ser construída dessa maneira. Você não pode mais achar que é normal ser desrespeitada, humilhada. Isso não é normal. Não é assim que você deve viver a sua vida. Você deve viver a sua vida de acordo com as tuas regras. Se você verdadeiramente quer sair dessa relação de dependência emocional, o primeiro passo é a decisão. É reconhecer que você está numa relação. Independentemente da vergonha que possa te dar, esqueça isso agora. Talvez mais vergonhoso será você, mesmo depois disso que a gente conversou aqui, você permanecer e não fazer nada. Sem ação não há transformação. Se você não começar a agir hoje, a fazer escolhas diferentes hoje, você vai permanecer nesse sofrimento. E aqui, uma realidade. O sofrimento adoece.
O sofrimento te adoece. E até quando você acha que você vai suportar isso? A vida, ela vale muito. A sua vida vale muito. Não esqueça disso. Você é uma pessoa especial. Você não está aqui à toa. Você não merece viver uma vida de sofrimento e achar que isso é normal. Não faça isso com você. Não permita mais que façam isso com você. Busque ajuda. Trate a causa. E aí sim eu tenho certeza que você volta a ter controle da sua vida. Tudo bem? Faz sentido isso para você? Coloca aqui um coraçãozinho se isso faz sentido para você. Amanhã falaremos de um outro assunto muito importante aqui nas lives da Blindagem Emocional. E a gente vai falar sobre procrastinação, o inimigo invisível. É sobre isso que a gente vai falar amanhã a partir das 8 horas horário de Brasília, tá bom? 8 horas horário de Brasília a gente vai falar sobre procrastinação, o inimigo invisível. Então esteja aqui para você que talvez hoje tenha sonhos, objetivos e se sente travada e não consegue seguir em frente. Venha que a gente vai falar de procrastinação. As lives da Blindagem Emocional, elas acontecem de segunda a sexta às 8 horas da manhã e é uma preparação exatamente para você mudar a sua vida. Tudo bem? Boa pergunta da Gisele aqui. É possível continuar dependente emocional mesmo depois que se separa? Sim, se você não tratou a causa, não tenho dúvida nenhuma. A dependência está aí. A dependência está aí. Então, enquanto não se trata a causa, né, você não limpa tudo que é necessário, com certeza você continua aí com esse vazio emocional. Esse vazio emocional você vai transferindo. Você pode transferir para o relacionamento antigo, o relacionamento que você se separou. Você pode transferir isso para o filho, para a filha. Você pode transferir isso para os pais. Você pode transferir isso para os amigos. Você pode transferir isso para a comida, para a bebida, para a compulsão por compras. Porque existe um vazio emocional. O que você precisa é curar esse vazio emocional. Enquanto esse vazio emocional está aberto, aí, escancarado, a tua mente não quer que você sinta dor. Então, quando ela, por exemplo, você está numa relação de amizade, você encontra lá um grupo de amigos. Uau, pô, esse grupo de amigos me conforta. Se começa a acontecer algo nesse grupo de amigos que te incomoda, você provavelmente começa a relevar isso, mesmo que isso te atinja. Porque a tua mente é como se ela falasse para você o seguinte: Gisele, não saia, aguenta isso que você está ouvindo, aguenta todos esses desaforos, seja lá o que for, porque se você sair, você vai sentir aquela dor que a gente sentiu lá atrás. Então, continua onde você está. Tudo bem? É isso. Nos vemos amanhã, então, 8 horas, horário de Brasília, para mais uma live da Blindagem Emocional, tá bom? Um lindo dia para você. Um grande abraço. Tchau.